gente, tudo bom? Seja muito bem-vindo, eu sou a Cláudia Sofia. Estamos aqui depois de alguns dias de pausa, por questões de cura. Estamos num movimento forte de cura, onde estamos sendo curados num nível muito intenso e profundo. Hoje, este vídeo é a introdução do segundo dia da nossa 15ª jornada de alinhamento espiritual e energético, e eu tenho certeza que tem muitas mensagens para que você se posicione como um feminino divino, curado. Um grande beijo, seja muito bem-vindo sempre. Tchau, tchau. Esta pausa providencial, uma pausa que precede muitas coisas, uma pausa que nos ensina, que nos cura um pouco mais, que nos ativa, que nos reativa e que faz emergir muitas sombras para que a gente, de fato, integre as informações sobre a jornada que vivemos. A grande maioria ainda não entendeu a jornada que está vivendo. Grande parte de nós, e acho que a gente pode dizer que a gente fica trafegando numa oscilação. Horas vocês compreendem, ora nós compreendemos, outros momentos a gente não entende absolutamente nada do que está acontecendo, a gente simplesmente vai. E interessante que nesses dias desafiantes que estamos vivendo, muita expansão de consciência nós tivemos. Isso me faz lembrar que assim que nós abrimos essa jornada, essa 15ª jornada, foi dito que nós teríamos uma grande expansão de consciência e que a gente nunca havia experimentado nada parecido. E, de fato, nós já começamos ganhando muita expansão, uma expansão que te coloca num lugar de coragem. E a gente precisa dizer para vocês que a coragem, ela não é a ausência de medo, ao contrário. Para se ter coragem, é preciso sentir medo. Porque é exatamente o medo que te impulsiona a ter coragem. Você ser impulsionado por algo sem sentir o medo é inconsequência. A coragem é exatamente, você vai. Com medo mesmo, mas vai. E nessa jornada que a gente está vivendo, algumas coisas eu gostaria de falar para vocês hoje, que têm sido muito libertadoras para mim nesses últimos dias, e eu acredito que também vai conseguir fazer com que você equalize a jornada que você vive. A primeira coisa que você precisa entender definitivamente, ancorar dentro de você, é que esta jornada é sobre você. Apenas. E que essa jornada é sobre amor próprio. Aí você pode perguntar, mas não é romântica? A gente precisa entender que para chegarmos no romance, a gente precisa passar por várias etapas. E o amor próprio é uma condição sine qua non para você conseguir recuperar o que foi tolhido e perdido e, de alguma forma,
o feminino, num cômputo geral, na nossa sociedade, ele sofreu com o patriarcado uma forma de... como se a força do feminino tivesse sido absolutamente alijada. A força do feminino, ela foi colocada, ela foi como se tivesse suprimida, achei a palavra, ela foi suprimida pela sociedade do patriarcado. Essa dependência que você sente de alguém ou de algo que traga significado para você, e ultimamente a gente tem visto relatos de codependência latente no nosso meio. Pessoas que ainda não entenderam que esta jornada não é sobre o outro, não é sobre o despertar do outro, não é sobre fazer tudo para acordar o outro, ela é sobre você. E você, como feminina, se você não entender que o que aconteceu é que o feminino ele foi suprimido e colocado fora da posição. O magnetismo e a força do feminino, ele vem sendo suprimido na nossa sociedade. E o interessante é que aconteceu uma coisa, é como se fosse um efeito contrário. Todo o discurso, e aqui a gente não está invalidando as causas feministas, ao contrário, dentro do nível de consciência que a gente vai vivendo, a gente vai tentando lutar as nossas lutas com as armas e as forças que a gente tem. E em cada tempo, em cada consciência, isso vai se manifestando de uma forma. Só que é interessante que, ao invés de curar o feminino, a maioria desses processos faz com que o feminino vá para o masculino. Ao invés de curar o magnetismo do feminino e o posicionamento que toma de volta o poder da intuição, o poder da mágica da vida, o poder do magnetismo, vai para um outro extremo, que é se tornar também uma energia elétrica de movimento, de força e de tentativa e erro, e que vai trazendo toda uma força que causa mais adoecimento. Todo esse discurso é para dizer para você que as chamas gêmeas também têm a missão de curar esse feminino. E a cura desse feminino, distante de qualquer pensamento que gire em torno de fazer grandes movimentos, é exatamente o contrário. É quando você para de fazer movimento e que você traz de volta para você essa força energética, magnética que você tem. E que você, de alguma forma, não aprendeu sobre ela. Sim, nós não aprendemos sobre ela. A autoestima, ela é um componente muito importante nessa jornada de amor próprio. E não são sinônimos, na verdade. A autoestima é quando você, de fato, se cuida, você começa a se cuidar, você começa a tomar ações para se cuidar, de fato, para recuperar este amor. E por que que o feminino perdeu completamente o amor próprio? Você consegue perceber que grande parte das suas ações são ações de quem não se ama? Você já consegue ter essa consciência? Ou você ainda está achando que viver um amor romântico fora do tempo
quando ainda não é o tempo de ser romântico ainda, estar buscando um romance que não é real, ele só é real dentro da sua mente, da sua conjectura mental, que criou algumas situações, e hoje vai ser um choque de realidade. Eu preciso dizer para você que essa história de amor, ela é sua, ela é somente sua. Não estou dizendo que o outro não te ame e não venha te amar em muitos níveis, talvez até profundos, mas esta história modelada da forma que ela está sendo construída, ela é sua. Ela é sua. É importante que você tenha essa consciência que essa história é sua, que essas lembranças são suas, que isso é a sua mente que quando fixada em algo, quando muito fixada em algo que está fora de você, ela faz, isso é comprovado, ela faz com que você saia da realidade. E você começa, por conta dessa obsessão, você começa a jogar muita energia naquela obsessão e te falta energia para a sua própria vida. Agora, você sabe por que você faz esse movimento? Você faz esse movimento porque você tem alguns traumas que você veio aqui para recuperar-se deles. Você esqueceu o seu poder e você sofreu com rejeição e com abandono. E o interessante da rejeição e do abandono é que quando você ativa uma dinâmica de chama gêmeas, e eu preciso dizer uma outra coisa muito importante para você. Você precisa saber se de fato você está vivendo uma dinâmica de chama gêmeas. Está na hora de você saber. Porque se você não estiver vivendo uma dinâmica de chama gêmeas, o que você está vivendo é profundamente tóxico. E foge completamente do plano da luz para te recuperar. É importante que você saiba, não sou eu que vou te dizer. Mas é muito importante que você saiba se de fato você está vivendo uma dinâmica de chama gêmea. Chegou a hora da verdade. Porque se você não estiver vivendo uma dinâmica de chama gêmeas, onde você está em contato com a sua própria alma e com um espelho que vai pegar pesado com você. Porque esse movimento que você faz de olhar para o outro como fonte de significado é uma forma de você ratificar a rejeição que você sofreu. Isso se chama autorrejeição. E todas as vezes que você faz esse movimento de olhar para o outro obsessivamente, acreditando que ali é um grande amor que você está vivendo, e você esquece de você, você está se rejeitando todos os dias, se rejeitando, ratificando, eu me rejeito, eu estou me tolhendo, eu estou me rejeitando em todos os níveis. É uma forma de você continuar perpetuando essa energia que você convive com ela por causa do trauma. Uma dinâmica de chama gêmeas, o romance, ele só pode acontecer quando o feminino recupera todo o seu poder de volta. Todo o seu poder de volta. Eu vou falar de novo. Todo o seu poder de volta. Então, qualquer discurso onde você fica romanceando até mesmo a toxicidade do seu masculino divino, você está distante de você. É uma jornada de volta para si mesma.
É uma jornada onde você está se reconectando com você. É um percurso desafiante. É um percurso onde você vive numa dimensão, essa terceira dimensão é a dimensão que alimenta chakra básico da existência, chakra sexual, comida, sexo, prazeres, e o chakra plexo solar, ego. Quando você ativa essa dinâmica, essas energias que estavam acostumadas a rodar ali embaixo, que roda na maioria das pessoas nessa dimensão que a gente vive, até mesmo os egos mais famosos e ricos e bilionários, continuam nesta vibração daqui. O que acontece é que você ativa a força que impulsiona essa energia para cima. E ao conectar a energia que vem de baixo do plexo solar e ativar o seu chakra cardíaco, você ativa a força da gratidão, do amor, da plenitude. E isso começa a limpar você em vários níveis. Uma dinâmica de chamas gêmeas, o feminino só consegue recuperar o seu poder quando ela entende definitivamente, irrevogavelmente, que o seu masculino divino é o seu parceiro de ascensão. Ele é um espelho. Se você romantizar essa jornada fora da hora, você só vai sofrer. E a gente está falando isso porque essa jornada tem muitas dores. Nós vivemos num lugar de dor. Não tem como não doer. Essa dimensão que a gente vive é um polo de dor. Mas dor não é sinônimo de sofrimento. E quando você entende isso, você sai desse carrossel e desse fluxo de sofrimento. E você consegue entender, mas isso é autoconsciência. Isso é autoconsciência. Você precisa se conscientizar disso. De que todas as vezes que você está sempre buscando algo fora de você, ainda que seja esse romance que a nossa mente criou, que a nossa cabeça criou, fora do tempo. O romance fora do tempo. E isso não é só para chamas gêmeas, não. A gente vive num mundo onde cria-se romances fora do tempo. As pessoas têm romanceado as relações, tanto familiares, e todas as relações acabam virando relações afetivas. As pessoas não construíram ainda um amor universal, que é o amor universal que faz você crescer e amadurecer. É o amor universal, é o amor que flui de você para tudo e para todos, é um amor que traz propósito. As pessoas não construíram esse amor ainda e já querem criar apegos românticos que mais te distanciam da verdade. Quando você vive, então, uma dinâmica de chamas gêmeas, onde você é desafiada a sair desse fluxo de energia do ego e vencer um ego não, vários egos. E durante esse percurso, volta e meia, você vai ser ativado pelo ego. Você vai ser ativado por um ego. E somente a autoconsciência e o amor próprio faz você não chafurdar-se em sofrimentos profundos. Eu estou tentando aliviar a jornada de vocês um pouquinho. Porque ganhar consciência sobre isso é muito importante nessa jornada. E existe um paradoxo no amor próprio, que até um grande psicólogo americano, chamado Carl Rogers,
ele fala sobre isso, que é o paradoxo da autoaceitação. Ele diz que você só consegue mudar algo em você se você se aceitar plenamente. Desde as primeiras tutorias que nós fizemos, nós estamos falando constantemente sobre autoaceitação. A autoaceitação e o amor próprio, que andam de mãos dadas, um não consegue existir sem o outro. Se você não se aceitar plenamente, você não vai conseguir se amar. E a gente não está falando aqui de autoaceitação dentro daquele paradigma, olha, eu me tornei, olha, fluí, virei uma estrelinha, minha mão joga purpurina para o ar e se transforma em diamante. Olha que eu... Não. A gente está falando de você aí, de saco cheio, final de semana, não quer passar maquiagem na cara, quer dormir de qualquer jeito, às vezes quer botar um pijama, se jogar numa cama. A gente está falando de se amar do jeito que você está agora, de se aceitar exatamente como você está, de aceitar as suas idiosincrasias, de aceitar as suas oscilações, de aceitar tudo isso. Quando você aceita tudo, coloca tudo dentro de um pacote, eu aceito tudo que eu sou, tudo que eu fiz até agora, eu me aceito. Quando você aceita, você ativa a alavanquinha da mudança. E você começa a conseguir mudar tudo que você quiser, mas não é porque você não se aceita. E a gente pode falar um pouco sobre o Brasil ser o campeão em cirurgias plásticas, onde as pessoas estão buscando se aceitar através de uma cirurgia plástica, ou estão buscando o amor próprio através de uma cirurgia plástica. Não funciona. Uma cirurgia plástica, maravilhoso. Nossa, ótimo. Contudo, somente depois que você já aceita exatamente como você é, você não precisa de validação, você já se ama, você já consegue integrar as suas partes, aquelas que foram roubadas do feminino, quando elas foram alijadas na sua força, na sua potência. E te digo mais, essa dependência que você sente, ela não é só sua. É uma dependência que ecoa no cosmos, que todo feminino... Você pode olhar, às vezes a mulher famosa, rica, milionária, linda, corpão, é traída e cai numa profunda depressão, se sentindo um zero à esquerda. Aquela dependência que contaram para ela que ela era um nada lá atrás, quando o patriarcado assumiu e disse que as mulheres tinham que exercer a função X e ficar daquele jeito. E aqui a gente não está trazendo culpados para esse rolê. A gente está dizendo só que tudo que você vive hoje, todo esse sistema que está em você, que diz para você, você não é suficiente, você não pode se amar assim, você precisa de algo mais, você precisa... Tudo isso é uma reverberação energética que vem de um campo, de um coletivo que sofre com tudo isso. E curar-se disso, pisar na autoaceitação, abraçar o amor próprio e dizer, aqui ninguém mais chega. Aqui eu mesma vou me blindar de uma força tão poderosa, a força de quem se aceita plenamente, exatamente como você está agora. Se você não se aceitar, você ainda vai ficar achando que aquela criatura que você acredita ser a sua chama gêmea vai trazer significado para você, e ela não vai trazer. E isso também, além de ser uma crueldade com você, é também com o outro, porque o outro não tem condição nenhuma de atender essa sua expectativa. Por mais que você ache lindo este grande amor, se ele não for pautado num grande amor por si mesma, de nada vai valer. E você não vai conseguir chegar no romance. Porque, principalmente com chamas gêmeas, uma parte está absolutamente desligada. Nós já falamos isso aqui. Só que parece que a gente não consegue entender enquanto não se humilha muito, né?
Parece que a ativação da humilhação, de você insistir, de você ir, de você estar sempre buscando uma forma de. Eu sei que os ensinamentos também não colaboram. E eu sei que esse assunto também é muito novo. E eu sei que pouquíssimas pessoas estão de fato vivendo uma dinâmica de chamas gêmeas. Porque quem vive começa a se transformar num nível indizível. Só que, se você olhar para a situação que você vive e realmente você passa por situações de ativação que já são pré-ordenadas por você e com a sua alma, você está olhando para a sua alma, você não pode esquecer disso. Você está olhando para a sua alma, é uma dinâmica diferente. Não é uma dinâmica que você vai ouvir a coach de relacionamento que fala lá no TikTok. Que se você ficar escutando a coach de relacionamento que está falando lá, você vai falar, pô, eu estou vivendo um troço muito tóxico. E pode ser que você esteja. Se você não estiver vivendo... Vou falar de novo. Se você não estiver vivendo uma dinâmica de chama gêmea, você está vivendo a coisa mais tóxica da sua vida. Você precisa saber. Você está paralisada, obcecada, com a mente obsessiva em algo que faz com que você crie esses hormônios que vão criando esse romance e tira você do presente. Uma dinâmica de chama gêmea te expande e te coloca de volta no seu centro. Ainda que você passe por situações muito desafiadoras, você passa com consciência. E, ultimamente, então, as ativações têm sido muito severas e muito rápidas. E as manifestações evolutivas também. Logo à frente, você já se sente uma pessoa mais plena, mais centrada, e você já se volta para o seu centro. E eu quero também hoje te convidar a parar de viver uma dinâmica tóxica, mesmo que ele seja a sua chama gêmea. Ou é? Chegou a hora de você puxar essa linha para você. E eu te digo mais, se você não fizer isso agora, você não vai sair do lugar. Você vai continuar vivendo ciclos constantes e intermináveis de dor. E todas as vezes que você for para o ego, que exige, você vai viver a dor de novo, do abandono, da rejeição, todas essas coisas que estarão te lembrando. Você vai se abandonar até quando? Você vai se rejeitar até quando? Você vai acreditar que é sobre o outro até quando? O romance é com você. A harmonização é com você, com a sua energia. Não construa sonhos românticos com quem não está preparado para a sua força e para a sua energia. Chegou o tempo de você ancorar o seu poder. Chegou o momento de você trazer de volta para você a sua energia poderosa, curativa, magnética. Mas, Cláudia, o que eu faço com essa dor, com esse sentimento que eu sinto no coração? Eu sei que é forte essa conexão. Eu sei que os sentimentos são avassaladores. Mas eu sei também que todas as vezes que você integra esse sentimento com uma dose de autorrespeito, uma postura firme de quem sabe quem é,
Você transmuta esse sentimento em amor próprio. O amor próprio cura as chamas gêmeas. As chamas gêmeas são curadas pelo amor próprio do feminino. Enquanto o feminino, e isso eu vejo, tem, a grande maioria está paralisada no looping da dor e do sofrimento, porque não entendeu ainda que é sobre você mesma. E eu sei que a gente vai falar aqui, vai colocar essa introdução no YouTube, e amanhã ou depois de amanhã os relatos vão continuar chegando. Ai, o fulano, ai, o que que o fulano fez? Ai, o fulano não sei o que. Tava... 3 dias de texto falando sobre outra pessoa. Tentando entender o outro. Porque ainda não entendeu que é sobre você. Que é sobre se aceitar plenamente. E você sabe o que que acontece depois? O que acontece depois que você chega nesse nível, que é para lá que nós estamos indo, você fica absolutamente livre e plena. E é aí que esse romance se torna possível. Antes, eu lamento te dizer, mas não é possível. Com chamas gêmeas, não. Então, esse é um momento de muita integração e de fazer o que precisa ser feito. Lembrando que essa jornada de auto-amor, que essa jornada de volta para si mesmo, que essa jornada de ascensão espiritual, onde você vem com um parceiro de ascensão, é muito prudente que hoje você olhe para o seu masculino divino apenas como um parceiro de ascensão. Se você conseguir fazer isso, eu sei que é difícil, mas se você conseguir fazer isso, pelo menos na maior parte do tempo, você vai acelerar o seu processo de cura, o seu processo de integração da sua alma. E você vai dar saltos, 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 saltos. Porque você tem um portal aí, você é um feminino divino, que está fora da sua posição e fora do seu poder. Reflexo de uma sociedade que alijou a força do feminino. Mas se você entendeu o que a gente está tentando passar para você hoje, toda essa consciência que a gente vem ganhando ao longo dessa jornada que vivemos, e ao longo desses últimos 4 dias, tão desafiantes para nós, que estamos passando um processo difícil, muito difícil. Mas é tão interessante você chegar nesse ponto e olhar e falar assim, gente, eu sou imparável. A força que o feminino tem quando ela entende que é sobre ela, nada consegue parar você. Nada. Mas você vai sentir que você precisa tomar algumas atitudes de mudança. E eu vou falar para você, faça. Mude. Mude. Traz de volta a sua energia para você. Use e abuse da sua energia para você. Construa os seus alicerces firmados em você. Não com um apelo do ego que nega a conexão. Não, não negue. Não negue o vínculo. Ame incondicionalmente. Mas não vibre mais nessa falta de você mesma. Por nada, nem por ninguém. Nem pela sua chama gêmea. Nada merece a sua ausência de você. E a autoaceitação e o amor próprio, andando de mão dadas nesse paradoxo divino, traz você de volta para o seu centro e para o seu poder.
E todas as dinâmicas de dor e sofrimento, de dor, não precisa mais sofrer. Você pode sentir dor com consciência. Você vai sentir sabendo que tudo isso é para recuperar o seu poder. E se lá na frente existir uma contrapartida de alguém que queira viver intensamente um romance com você, você vai ter robustez energética para vivenciar isso. O romance fora do tempo só traz dor e sofrimento para o feminino.